Em destaque no Panorama CBN, presidente do Senado cancela sabatina para indicação de ministro do STF em embate com o governo. Lula e Trump conversam sobre crime organizado e redução de tarifas, e republicano diz que gosta do brasileiro. Flávio Bolsonaro pede desculpas a Michele e a aliança do PL com Ciro Gomes é suspensa. Vladimir Putin diz que está pronto se a Europa quiser guerra. O agente secreto e Wagner Moura vencem prêmio nos Estados Unidos. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi escolhido pelo presidente Lula para a vaga de Luiz Roberto Barroso no STF. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e a votação no plenário seriam no dia 10 de dezembro, mas o governo Lula não enviou ainda a mensagem que formaliza a indicação. E Alcolumbre classificou a demora do governo como grave e sem precedentes. Esta omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo. Por fim, para evitar a possível alegação de vício regimental no trâmite da indicação, diante da possibilidade de se realizar a sabatina sem o recebimento formal da mensagem, esta presidência e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal determinam o cancelamento do calendário apresentado. Bom, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, disse que o governo não tem nenhuma intenção de burlar todo esse procedimento. A indicação do Jorge Messias azedou a relação do governo com o Senado. Como sabemos, Alcolumbre defendia o nome do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. E o governo Lula tenta ganhar tempo para Messias conseguir apoio no Senado para a sua aprovação. Ele precisa de pelo menos 41 votos. E ele tem visitado os senadores todos os dias em busca de apoio. Só que uma reunião com senadores do PL e do Novo foi suspensa e só deve acontecer depois que o governo enviar essa mensagem oficializando a indicação, para você ter uma ideia dessa dificuldade. O relator da indicação do Jorge Messias, o senador Everton Rocha, que se reuniu com o Lula na segunda-feira, disse que o presidente vai procurar Davi Alcolumbre assim que voltar de uma viagem que ele está fazendo pelo Nordeste, e esse encontro provavelmente vai ser na quinta ou na sexta-feira, segundo o relator. Vamos ver se as coisas se ajeitam, porque o tempo está fechado. E os presidentes Lula e Donald Trump conversaram mais uma vez nessa terça-feira, dessa vez por telefone. O brasileiro ligou para o americano e eles tiveram uma conversa de cerca de 40 minutos. Foi a primeira vez desde que o governo dos Estados Unidos tirou a tarifa de 40% sobre alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas. O governo divulgou uma nota dizendo que a conversa foi muito produtiva. Lula agradeceu pela redução das tarifas, mas lembrou que outros produtos brasileiros continuam sendo taxados. O governo pretende acelerar as negociações para tentar eliminar o maior número possível dessas tarifas. E eles trataram também sobre combate ao crime organizado. Esse assunto ganhou relevância com as recentes investigações da Polícia Federal sobre lavagem de dinheiro, incluindo a operação que mirou empresas do grupo Refit, do setor de combustíveis, empresas apontadas por investigadores por fraude fiscal e lavagem de dinheiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tinha antecipado que pediria a Lula que levasse o caso ao governo dos Estados Unidos. Segundo a equipe econômica, empresas envolvidas no esquema têm usado o estado de Delaware para abrir companhias e fundos, contratar empréstimos e repatriar os recursos ao Brasil em forma de aplicações financeiras, tudo de forma ilícita. E aí, nessa conversa com Trump, Lula destacou que é urgente reforçar a cooperação entre Brasil e Estados Unidos para enfrentar o crime organizado internacional.
De acordo com uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto, Trump manifestou total disposição em trabalhar conjuntamente com o Brasil e afirmou que vai dar apoio integral às iniciativas bilaterais contra essas organizações criminosas. Os dois presidentes concordaram em retomar em breve as conversas sobre o andamento dessas ações conjuntas. Quando foi questionado por jornalistas, Trump disse que os dois tiveram uma conversa muito boa e que gosta de Lula. Também confirmou que os dois falaram sobre comércio. Mais cedo, sem mencionar o Brasil ou Lula, Trump disse que tinha feito uma mágica para que o preço da carne passasse a cair nos Estados Unidos. E eu vou direto ao noticiário internacional, que você tem acompanhado no panorama os ataques dos Estados Unidos contra embarcações no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico, que supostamente levam traficantes de drogas. E tem o temor de um conflito militar real na região, inclusive é uma preocupação do Brasil, e isso tem a ver, inclusive, com essa conversa entre Lula e Trump falando sobre organizações criminosas. Nessa terça, o presidente Donald Trump disse que qualquer país que trafique drogas para os Estados Unidos pode ser alvo de um ataque, não só a Venezuela. Ele disse que a Venezuela é muito ruim, provavelmente pior que a maioria, mas que muita gente faz isso, e acusou a Colômbia de manter fábricas para a produção de cocaína. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, disse que as ações contra as embarcações estão apenas começando. Mais de 20 barcos já foram bombardeados, deixando mais de 80 mortos, segundo o governo americano. E, inclusive, há acusações de crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos. E até o Papa Leão XIV, que é americano, se pronunciou nessa terça-feira, quando foi questionado por jornalistas, e pediu para que Trump busque alternativas a um ataque militar, talvez uma pressão econômica. Yo, de nuevo, creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decidan hacer en Estados Unidos. O Pentágono, que também é chamado de Departamento de Guerra por Donald Trump, informou nessa terça que preparou um plano de contingência para agir caso o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deixe o poder. Na segunda-feira, a agência Reuters, citando fontes do governo americano, informou que Maduro não cumpriu o prazo de uma semana dado por Trump para deixar a Venezuela, prazo que venceu na sexta-feira. O aviso foi feito em 21 de novembro, durante uma ligação telefônica entre os dois presidentes. Falando em outra guerra, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, recusou os pontos propostos pela Ucrânia e por líderes europeus no plano de paz feito pelo governo Donald Trump. Putin disse: "Se a Europa quiser lutar contra nós de repente, estamos prontos agora mesmo." Isso foi pouco antes dele se encontrar com o negociador dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner. Ele comentava mudanças sugeridas pelos europeus no plano de paz, plano que era favorável às exigências da Rússia. Mas aí, algumas mudanças são a possibilidade de deixar em aberto a possibilidade de entrada da Ucrânia na OTAN, que a Rússia não quer, e também o não reconhecimento internacional dos cerca de 20% do território da Ucrânia que a Rússia já ocupa. Putin disse que as demandas são absolutamente inaceitáveis. Na véspera, a Rússia tinha informado que capturou uma cidade-chave da Ucrânia, Pokrovsk, depois de cerca de um ano de batalha só nessa região. É uma cidade estratégica porque tem ponto de contato com rodovias e ferrovias, pode facilitar o avanço de tropas russas para o oeste. Então a autoestima de Vladimir Putin está em alta. E a Ucrânia não confirmou essa captura, mas é mais uma pressão contra o país. Voltando ao noticiário Tupiniquim, ontem eu te contei das críticas dos filhos de Jair Bolsonaro à ex-primeira-dama Michele, depois que ela detonou a aliança do PL com o ex-governador Ciro Gomes, do PSDB, no Ceará. E aí, nessa terça, a Michele reafirmou a posição dela, mesmo com toda aquela reação dos enteados. Ela disse respeitar a opinião deles, mas afirmou que pensa diferente e tem o direito de expressar seus pensamentos com liberdade e sinceridade. Flávio Bolsonaro chegou a chamar a Michele de autoritária
O Eduardo disse que era um desrespeito com o deputado André Fernandes, que é o presidente do PL no Ceará, e disse que articulou essa aliança com o aval de Jair Bolsonaro para que o partido concorra contra o PT no estado. Nessa terça, numa reunião de emergência, o PL decidiu então suspender por hora essa união com Ciro Gomes no Ceará. Além de Michele e Flávio, também estavam presentes nessa reunião o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o líder do PL no Senado, Rogério Marinho. Flávio Bolsonaro disse que as arestas foram aparadas e que Michele não estava ciente das conversas entre o deputado André Fernandes e Ciro Gomes. Mais cedo, depois de visitar o pai na prisão, Flávio Bolsonaro disse que conversou com Jair Bolsonaro, disse a ele que pediu desculpas a Michele e afirmou ainda que nenhum apoio tinha sido fechado. Isso vai ser conversado entre a gente para depois o presidente Bolsonaro dar a palavra final. O lado bom é que isso não vai se repetir e que a gente vai tomar decisões muito mais conscientes, ouvindo mais pessoas e o presidente resolvendo no final, e assim as chances de errar são menores. Divergências fazem parte e a gente vai sentar, conversar e alinhar em todos os estados, incluindo o Ceará. Tá? E ela está partindo do princípio, já tinha uma decisão que ela estava ouvindo de algumas pessoas que já existia essa decisão. Eu estou falando que não existia essa decisão porque realmente não existiu. Bom, a Michele compareceu no domingo a um evento para apoiar a candidatura de Eduardo Girão, do Partido Novo, para governador do Ceará. Integrantes do PL defendem que Ciro Gomes seria o único capaz de derrotar o atual governador, Eumano de Freitas, do PT, mas como vimos, isso está longe de ser um consenso. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara recebeu o parecer do deputado Diego Garcia, do Republicanos, contra a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália. Ela foi condenada a 10 anos de prisão por comandar a invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e fugiu. Aí no relatório, então, que foi divulgado nesta terça, relatório de 148 páginas, o deputado Diego Garcia reconhece que há suspeitas de participação de Zambelli no ataque cibernético, mas que não é possível confirmar que ela tenha ordenado a invasão. Ele alega que a condenação no Supremo Tribunal Federal se baseou exclusivamente no depoimento do hacker Walter Delgatti, que mudou, segundo ele, sua versão mais de uma vez e é reincidente em crimes cibernéticos. O que encontrei foram suspeitas, mas não a certeza de que a deputada tenha ordenado as invasões. E a Câmara não pode tomar decisões que resultem em perda de mandato, com base apenas em suspeitas que deixam margem para a dúvida. Na Justiça, há o indúbio pro réu, e a Câmara deve seguir o mesmo padrão, o indúbio pró mandato. Na dúvida, prevalece a soberania popular. Esse padrão deve ser utilizado inclusive no futuro, para que outros deputados de qualquer espectro político não sejam perseguidos e tenham seus mandatos cassados. E nessa terça, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização criminosa acusada de promover ataques hacker a deputados federais que manifestaram apoio ao projeto que equipara aborto a homicídio. Os alvos promoveram ataques contra os deputados Bia Kicis, Alexandre Ramagem e Paulo Bilinski, todos do PL. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Curitiba, uma ação que contou com o apoio de parceiros estrangeiros por meio de cooperação jurídica internacional. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decretou sigilo sobre o pedido da defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A equipe dele acionou o Supremo, alegando que a Justiça Federal não é a instância competente para cuidar do caso, porque o deputado João Carlos Bacelar, do PL, aparece num contrato imobiliário apreendido na operação da Polícia Federal que prendeu o Daniel Vorcaro. Mas o deputado não é investigado. Ainda assim, os advogados querem que o caso vá para o Supremo. E aí, o processo estava em segredo de justiça, mas ganhou um nível a mais de restrição. Então não é possível nem saber se houve movimentação no processo agora. A informação foi revelada pela colunista do jornal O Globo e da CBN, Malu Gaspar. A ideia é que ninguém saiba nada do que está acontecendo. Num processo rumoroso como esse, relativo a um sujeito
que sempre disse que mandava e desmandava em Brasília, que tinha acesso a integrantes do judiciário, e um desses integrantes do judiciário era o ministro Dias Toffoli. Ou seja, isso provocou estranheza, para dizer o mínimo, no Supremo, e não está errado dizer que uma revolta mesmo entre as pessoas que esperam que esse caso do Master sirva de exemplo para quem ainda espera que o mercado financeiro tenha um mínimo de regulação. Daniel Vorcaro, suspeito de comandar uma fraude de 12 bilhões de reais, foi solto no fim de semana e é monitorado por tornozeleira eletrônica. O Ministério Público Federal recorreu da decisão que colocou o executivo em liberdade. E olha quem está de volta ao noticiário, Marcos Valério, lembra dele? O publicitário ficou famoso como operador do Mensalão, chegou a ser condenado a 37 anos de prisão e agora é investigado num esquema de sonegação de ICMS em Minas Gerais. O Ministério Público cumpriu um mandado de busca e apreensão no endereço ligado a ele. No total foram 15 endereços de empresários do ramo atacadista e de supermercados. Eles são suspeitos de um esquema que sonegou mais de 215 milhões de reais com o apoio de empresas de fachada. Ninguém foi preso. Foram apreendidos documentos, celulares, computadores, carros de luxo e cerca de 100 mil reais. Também foram bloqueados bens no valor de 476 milhões de reais. Uma informação que chega enquanto eu gravo este podcast, a direção dos Correios suspendeu a negociação em torno de um empréstimo de 20 bilhões de reais com bancos devido a custos elevados. Essa decisão foi tomada após uma reunião entre o presidente da estatal, Emanuel Rondon, no Ministério da Fazenda. E no encontro ele foi avisado que o Tesouro Nacional não aceitaria dar garantia para uma operação com taxa de juros elevadíssima, de 120% do CDI, é uma taxa diária cobrada nos empréstimos entre as instituições financeiras. A oferta realizada por BTG Pactual, Banco do Brasil, Citibank, ABC Brasil e Safra previa uma taxa de juros próxima de 136% do CDI, custo considerado elevado frente aos parâmetros normalmente observados para operações avalizadas pelo Tesouro de até 120%. Mais informações você terá na programação da CBN e na próxima edição do Panorama. E a Bolsa de Valores de São Paulo fechou na máxima histórica de 161.092 pontos, alta de 1,56%. O dólar comercial caiu 1,11%, cotado a R$ 5,32. O euro vale R$ 6,19, com baixa de 0,92%. Olha que notícia boa, o Brasil conseguiu eliminar a infecção de HIV da mãe para o bebê. A informação está no novo boletim epidemiológico de HIV e AIDS do Ministério da Saúde. O levantamento mostra que a taxa de transmissão ficou abaixo de 2% em 2024. Além disso, a incidência da infecção em crianças ficou abaixo de meio caso a cada 1.000 nascidos vivos. E tem outra, o Brasil registrou o menor nível de mortes em 32 anos. Foram 9.100 mortes por AIDS em 2024, queda de 13% em relação ao ano anterior. Os novos casos tiveram leve queda de 1,5%. Tem uma diferença, o HIV é o vírus que infecta o organismo, que pode ou não acarretar na doença. A AIDS é a manifestação da doença, ocorre quando o sistema imunológico está comprometido. E essa queda tem a ver com prevenção. O uso de PrEP, que é o medicamento pré-exposição ao HIV, cresceu mais de 150% desde 2023, chegando a cerca de 140 mil usuários. E para tentar recuperar o uso de preservativos entre jovens, o Ministério da Saúde incluiu camisinhas texturizadas e sensitivas nas ações de prevenção, com 190 milhões de unidades encomendadas de cada tipo. De volta ao noticiário internacional, o número de mortes causadas por inundações na Ásia já passa de 1.300 na Indonésia, Tailândia, Sri Lanka e Malásia. Mais de 800 pessoas estão desaparecidas. O presidente do Sri Lanka disse que é cedo para determinar o número exato de mortos. Na Indonésia, as equipes têm dificuldade para acessar vilarejos na ilha de Sumatra. Estradas foram destruídas e pontes desabaram.
pré-candidato à presidência do Peru, Rafael Belaúnde Llosa, sofreu um ataque a tiros nesta terça-feira. Segundo a emissora peruana RPP, o carro dele foi alvejado por diversos disparos, mas ele saiu ileso. Nas imagens é possível ver 3 tiros na parte da cabine da caminhonete. De acordo com o ex-primeiro-ministro Pedro Cateriano, do mesmo partido de Belaúnde, o candidato acompanhava um empreendimento como parte de suas atividades empresariais. O pré-candidato é neto do ex-presidente Fernando Belaúnde e tem tido índices de aprovação muito baixos nas pesquisas recentes. As eleições gerais estão marcadas para abril do ano que vem. Quem tá cantando aí é a Sabrina Carpenter. Ela acabou ganhando o noticiário nessa terça porque essa música, chamada Juno, foi usada pela Casa Branca em um vídeo de gosto completamente duvidoso. Esse vídeo mostra agentes do serviço de imigração correndo atrás de imigrantes e algemando as pessoas. A escolha da música é porque nos shows a Sabrina Carpenter brinca de prender alguém da plateia, geralmente alguém famoso, por ser sexy demais. Aí ela joga um par de algemas rosas de pelúcia para fazer essa brincadeira. E ela não gostou nada desse uso desvirtuado da música pelo governo Trump. Ela escreveu: "Esse vídeo é maligno e repugnante. Nunca me envolvam, nem a minha música, em prol da sua agenda desumana." Essa política de caça aos imigrantes do governo Trump tem sido muito criticada, já gerou revolta e protestos. A crítica de que os agentes fazem uso excessivo de força e repressão violenta, além de aprisionar cidadãos americanos. Antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Agradeço aos ouvintes que comentaram o meu retorno na caixinha do Spotify, o Magnum Paula, a Dani, a Kátia Simone Almeida e o Carlos Torres. Um grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Também o João Carlos Maia escreveu: "Leandro, conta para nós como foi sua experiência em Belém e também das comidas." João, eu teria que gravar um podcast só sobre isso, porque foram 20 dias de trabalho, né? Muito trabalho, muito calor em Belém e muita emoção, teve até incêndio. Eu tava lá. Também comi muita comida local, maniçoba, pato no tucupi, filhote, que é um peixe, uma delícia. Tudo, aliás, uma delícia. Obrigado pelo seu comentário. Também ao Éder Barbosa, que escreveu: "Leandro, desde quando descobriu o Panorama CBN, substituir os telejornais por este especial podcast. Parabéns pelos conteúdos diários e continuem assim." Muito obrigado a todos. Façam como os nossos ouvintes aí, deixe seu comentário na caixinha do Spotify. Dona Sebastiana? Só senhor, tchau de pouco. Eu tô viajando tem 3 dias já. Você é o cara? É esse mesmo. É, o Bem-vindo. filme O Agente Secreto, mais uma notícia boa pra gente. Filme de Kleber Mendonça Filho, venceu o prêmio de melhor filme internacional da Associação de Críticos de Nova York. E Wagner Moura venceu na categoria de melhor ator. Esse anúncio foi feito nesta terça-feira. A associação é a mais antiga dos Estados Unidos, considerada uma das mais respeitadas do país. Na segunda, o filme acabou ficando sem o Gotham Awards, que é um dos mais importantes do cinema independente. O Wagner Moura concorria como melhor ator, mas o prêmio acabou ficando para o inglês Chopin Dirisu, de A Sombra do Meu Pai. O filme O Agente Secreto também concorreu como melhor roteiro original, mas foi superado por Foi Apenas um Acidente, que venceu também a Palma de Ouro em Cannes. O Agente Secreto também levou Cannes de melhor direção e melhor ator em maio, e a gente continua trazendo essas boas notícias aqui ao Panorama, sempre torcendo pelo filme brasileiro. Você tá maluco, rapaz? Ainda não assisti, hein? Quero ver. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Juliano Fonseca. A próxima edição do Panorama chega às plataformas às 7 da manhã com Bianca Santos. E eu volto em seguida. Até lá!
Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.